Bem-vindos a mais um episódio do PodChefs, a sua escola de finanças e empreendedorismo. Hoje recebo aqui no estúdio do nosso canal Rita Mundi. Ê, palmas! Ai, vou bater palma também. Isso! Pessoal, estou super feliz de ter conseguido receber a Rita aqui, né, com essa agenda super lotada, cheia de palestras, eventos, enfim, porque é uma pessoa que eu admiro muito, que fala de economia como ninguém e que, assim, a gente precisa falar de economia para os empresários, para os empreendedores, que muitos negligenciam essa parte, né, Rita? Pois é. Eles acham que não precisa entender, que tudo é muito difícil, né? É como se mercado, né, até que a economia nem tanto, mas é como se o mercado fosse um ente extraterrestre, né. É. E na verdade, até aqui eu queria até chamar a atenção, porque o nosso atual presidente, ele despreza o mercado. Então tudo é mercado. Desde que o mundo é mundo e que surgiu a troca, surgiu o mercado. Então essa troca antes era uma troca de mercadoria por mercadoria, depois apareceu o dinheiro, que já foi sal, já foi ouro, já foi prata, Aham. que era, na verdade, o intermediário das trocas, né? Você equiparava qualquer coisa a uma dada quantidade de sal, a uma dada quantidade de ouro, e hoje é uma dada quantidade de dinheiro, que aqui é real, nos Estados Unidos é dólar, então tudo é mercado. Se você vai na feira, você está no mercado, se você vai tomar um cafezinho, você está no mercado, como ele gosta muito de uma cervejinha, quando ele vai num bar tomar uma cerveja, ali ele está diante de um cardápio e o preço, ele é um preço de mercado. Uhum. Então é isso, então tudo é mercado. E as Exatamente. empresas nada mais são do que as produtoras dos bens e serviços que vão ao mercado. Exato. E se a gente não entende do mercado, a gente não consegue tomar decisões que são relevantes, que são importantes, que são corretas para o seu negócio. Então fique atento, o episódio de hoje vai trazer muita informação para você, vai trazer muito conceito importante e, como você sabe que é um compromisso do nosso canal, falar de tudo isso de um jeito simples, leve e descontraído. Mas antes de começar, quero agradecer os nossos apoiadores. Hoje, Suporte Contabilidade, na verdade hoje não, né? É uma contabilidade que está conosco há quase 2 anos, uma contabilidade de 25 anos de mercado, e eu todo episódio eu 25 ressalto. anos de Mercado, tá ah! vendo? Isso mesmo, 25 anos. Eu tiro o chapéu É, para uma eu empresa que está há 25 anos, eu igual a gente eu tô há comentou. eu fiz a conta, eu tô há 38 anos como 38, economista no olha só. mercado. Muito bem, parabéns. Então, olha, 25 anos, 38 anos, são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Eu vejo que hoje a moçada, né, chega muito, como tem muita informação, o pessoal acha que sabe tudo sem ter passado pela experiência, Aham. né? Acha que sabe tudo só de ler alguma matéria, alguma reportagem, alguma coisa na internet, principalmente. E não é assim, né? A gente precisa de estudar, a gente precisa caminhar aí essa estrada para que a gente possa ter realmente um conceito do que é verdade, né? Pelo menos para a gente, do que a gente acredita. E, enfim, que a gente tenha realmente conhecimento, Pois né, é, Rita? Lívia, o conhecimento é a matéria-prima do século XXI, graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando a gente teve, a Revolução Industrial, naquele momento, que é muito semelhante, mas é diferente, a gente vai ver a semelhança e a diferença do que está acontecendo hoje. Uhum. O que aconteceu na Revolução Industrial? A gente pode entender o mundo, sob o ponto de vista da economia, em 3 grandes ondas. Então você tem uma primeira onda, lá atrás, no início da civilização, ou você nascia rico ou você nascia pobre. Aham. Se você nascesse rico, você era nobre. Se você nascesse pobre, você era plebeu. E o poder concentrava-se na igreja. Por quê? Porque a igreja detinha a informação, a igreja detinha o conhecimento. Aí nós tivemos uma evolução, né? As pessoas trabalhavam aonde? No campo. Então a escola era o campo e a informação estava na mão da igreja. Uhum. Mas as pessoas, o ser humano, foi aperfeiçoando a produção, a forma de produzir, até que nós chegamos numa revolução industrial, mas na revolução industrial você tinha que ter o dinheiro ou ser dono dos meios de produção. Então você tinha o dono do meio de produção, o dono do capital financeiro e os trabalhadores, né, que foi aí que surgiu o Karl Marx, a ditadura do proletariado, Aham. mas naquele momento também, em paralelo, a gente tinha
uma evolução dos meios de comunicação. E para que as pessoas ficassem cada vez mais eficientes na produção, surgiram as escolas, as universidades. E eu sou apaixonada com o cooperativismo, e foi nessa época que surgiu o cooperativismo. E por que que o cooperativismo surgiu? Porque as pessoas que não tinham nem o capital financeiro e não tinham os meios de produção, elas criaram uma associação, uma cooperativa, uma associação de pessoas para viabilizarem o negócio delas nesse ambiente hostil, onde você tinha que ter ou dinheiro ou ser dono do meio de produção. Mas aí as pessoas passaram a Agrupar, se né? agrupar, né, para produzir. E surge nessa época o cooperativismo, que é um modelo econômico que teve o maior sucesso no crescimento e no desenvolvimento, porque crescimento é pouco, a gente tem que ter desenvolvimento econômico, que é um crescimento sustentável de Aham. toda a Europa. Então, o cooperativismo europeu, né, hoje você tem assim os maiores bancos, e foi o cooperativismo que financiou o crescimento da Europa. Você não vê falar de bolsa na Europa como você vê falar da bolsa americana, por exemplo, porque lá as cooperativas financiaram esse desenvolvimento. Mas aí, na segunda onda, veio a Revolução Industrial e a informação passou a ser disseminada. Você tinha jornal, depois veio rádio, televisão, e de posse da informação, houve uma democratização da produção. Aí nós chegamos na terceira onda. Hoje, o que que você precisa? Você precisa ter uma ideia. É. Dinheiro não falta. Você tendo uma ideia, você acha milhões de dólares para te financiar. Uhum. Aí a gente chama isso da era da inovação. O que que é inovar? É fazer diferente aquilo que foi feito até aqui. Então a gente vê grandes saltos de inovação, o Facebook, o WhatsApp, né. Então, Uhum. eles inovaram na forma O de YouTube, co próprio o YouTube, né? YouTube. Então, A TV? o isso aqui, o É. smartphone, é um telefone que sofreu um processo de Inovação. inovação. Então, a inovação ela surge de quê? Ela surge do cérebro humano. É o cérebro humano que produz esse processo. A tecnologia acelera a divulgação da inovação, mas quem produz somos nós. Então o ativo mais valioso hoje somos nós. Somos É nós. um ser humano, mas para que ele tenha valor, ele precisa de estudar, estudar, estudar. Ele precisa de se informar e de formar. O ser humano vazio não vale nada, né? Nada. E é por isso que o Brasil é um país potencialmente rico Uhum. e nós somos hoje um país, se a gente comparar com o nosso potencial de riqueza, um país miserável, porque não investiu na educação da forma que deveria ter investido, como fez a Coreia, como fez o México, né. Então, quando a gente começa a se comparar, a Coreia hoje, a produtividade coreana é 5 vezes a produtividade brasileira. É. E a falta de produtividade é a falta de educação. É. Hoje eu percebo que ao mesmo tempo que está muito mais fácil, muito mais possível para todo mundo ganhar dinheiro, construir seu patrimônio, ter seu negócio, a gente enfrenta muito mais dificuldade também. Eu sou de uma família de comerciantes, né? Meu avô teve uma indústria de doces, ele era produtor rural, meu pai, ele é comerciante, meus tios também, enfim. Eu percebo que no passado, eu comecei a trabalhar no comércio com 9 anos de idade, mais ou menos, Ó, vamos mandar era prender sua família. hoje não pode mais. Pois é. Mas na época era, né, a E gente e tinha e não e aí eu não vou tinha te perguntar, opção. isso o que que isso te acrescentou? Muita coisa. Muita Então tudo é a coisa. forma, e É, hoje tudo é proibido, então é, hoje a gente sofre de assédio de tudo quanto é jeito, mas é desculpa ter verdade. te interrompido, Imagina. mas vamos lá. Enfim, eu sentia que naquela época a gente ganhava muito mais dinheiro, era muito mais fácil no comércio, de modo geral, acumular riqueza. Aham. Hoje em dia, embora a gente tenha muito mais possibilidades, eu vejo que o comerciante tem muito mais dificuldade. O comerciante, o produtor rural, enfim, o empreendedor, empresário de modo geral, ele tem muito mais dificuldade de acumular riqueza. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? A gente vai voltar no mesmo ponto, a maior riqueza é o conhecimento. E o que que aconteceu com o Brasil? O Brasil desprezou essa formação de mão de obra de qualidade. Nós não criamos, centros de excelência em produção de cérebros. O centro de excelência que foi criado no Brasil, a Embrapa.
e foi ela que revolucionou o agronegócio. Então, quando o Estado investiu pesadamente em tecnologia, o que que aconteceu? O Brasil hoje é referência global do agronegócio, Uhum. graças à visão do Alisson Paulinelli, lá no governo Geisel, desse investimento em tecnologia para mudar a qualidade, pra incorporar qualidade na terra do cerrado. Então houve a incorporação de tecnologia no cerrado. Então a terra que não produzia nada passou a ser uma das mais produtivas, e o Brasil passou a ser o celeiro do mundo, responsável por 1/3 dos alimentos do mundo. Então, é essa visão. E pouca gente sabe, foi o Alisson também que criou o biocombustível, Ah, o é? etanol. Uhum. Então, quer dizer, isso é uma evolução a partir da tecnologia, do investimento nas pessoas que produziram essas novas tecnologias e que transformaram o Brasil. Mas a indústria brasileira, ela foi para a China. O agro não tinha jeito de ir para a China, É. então o agro se transformou, o agro inovou. Fez literalmente com o que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer com o que tinha Co disponível, né? Exatamente, e investiu nas pessoas, Aham. investiu na qualidade da mão de obra, investiu na Embrapa, e hoje a gente é o que é, graças ao agronegócio que puxou e tem puxado a economia brasileira nos últimos anos, e tem mudado o Brasil. É verdade. Em resumo, tecnologia e educação. Exatamente, a tecnologia, ela é fruto da educação. Uhum. Então, se você educa, você forma, cientistas, você forma pessoas capazes de inovar, de Uhum. transformar, porque a inovação é fazer algo que vinha sendo feito até aqui de uma forma diferente. Então é aí que vem a inovação, mas a inovação parte de uma ideia de um ser humano. A tecnologia, ela traz velocidade para a inovação. Ah, legal. Nós pulamos um pouquinho aí as etapas. Eu quero falar ainda do currículo da Rita. Eu sei que você já conhece, com certeza, mas eu faço questão de ressaltar. Vou falar ele brevemente, depois eu vou te deixar um espaço, Rita, para se você quiser se apresentar, completar alguma coisa, enfim. Não, falei ele bem curtinho que todo mundo vai achar que eu sou novinha. Tá certo. Você começa a Mas falar. mas claro que é. Rita Mundim é mestre em administração, especialista em ciências contábeis pela FGV e em mercado de capitais pela UFMG. Economista pela UFMG, professora da Fundação Dom Cabral, economista pela UFMG, professora pela Fundação Dom Cabral, CFG, certificado da Ambima de Fundamentos em Gestão, CGA, certificação de gestores da Ambima e administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM. Membro do Conselho de Política Econômica da FIENG, comentarista econômica da Rádio Itatiaia, todos nós ouvimos. Obrigada. Tem diversos prêmios, dentre eles eu gostaria de ressaltar um, que é o prêmio Somos Coop, que é influenciadora do cooperativismo em 2020. Para a gente que trabalha, eu trabalhei muitos anos no cooperativismo, sou uma defensora da causa não, do formato do cooperativismo. Eu acho que é juntos que nós É o conseguimos modelo, um é o mode modelo. finalmente as pessoas estão se identificando com o melhor modelo. Então é o modelo do século XXI e é o modelo sustentável. Então Uhum. o destino do cooperativismo, graças a Deus, é o de crescer e de gerar prosperidade. Ainda tenho, eu sou comendadora, eu ganhei a medalha Paulo de Souza Lima, eu sou Olha! comendadora do cooperativismo. Muito bem, parabéns. Para a gente é um orgulho, né? Eu trabalhei no sistema, mas eu falo que quem trabalha no sistema e quem gosta do cooperativismo, cara, está dentro do sangue, né? E eu acho Roda na que, veia vou te ali. falar, viu, Lívia, na minha opinião, eu comecei a minha vida no mercado de capitais. Uhum. Quando eu encontrei com o cooperativismo, eu dei um upgrade no conceito de empresa, porque o propósito de qualquer empresa é melhorar a vida das pessoas. É. Mas o propósito do cooperativismo, ele já nasce com o propósito de melhorar a vida das pessoas, porque nós estamos falando de uma empresa constituída por pessoas. Sim. Então ele é uma evolução ao capitalismo, digamos assim. E é por isso que eu passei a ser uma economista cooperativista. E Uhum. eu acho que ou é o cooperativismo ou o mundo acaba. Então, o cooperativismo veio para ficar, para crescer, e as pessoas, ao tomarem, né, conhecimento, elas vão aderir cada vez mais
ao cooperativismo e aos vários ramos do cooperativismo. É isso mesmo. É porque quando a gente fala de cooperativa, principalmente a gente que vem de cooperativa de crédito, o pessoal acredita que é só cooperativa de dinheiro, né? É. Ah, o sistema Sicoob, o sistema Sicredi, enfim, não é isso, gente. Cooperativa, a gente tem cooperativa de produção, a gente tem inúmeros, né, segmentos aí de cooperativas, Transporte, a logística do transporte. Brasil hoje, eu acho que as cooperativas do ramo de transporte, elas vão ajudar demais nessa logística. Elas podem resolver esse impasse e devem resolver esse impasse da uberização, Aham. do problema do iFood, né. Então, mas é um modelo que é pouco conhecido, mas é um modelo efetivo e que está ganhando cada vez mais adeptos, porque são pessoas que se unem. A gente não estava falando que o ativo de maior valor no universo hoje é uma pessoa? Sim. O cooperativismo é uma rede de pessoas. Então, a riqueza do mundo está numa cooperativa, que são pessoas que se unem para a produção, É. né. As cooperativas de trabalho, eu acho que vão crescer muito. Cooperativa de saúde, as Os Unimedes Unimedes, têm o é. reconhecimento em nível nacional, a Unimed BH foi reconhecida internacionalmente. Então eu tenho muito orgulho de defender esse modelo. Ah, e eu também, eu fico muito orgulhosa de receber aqui, principalmente porque, né, que a gente que conhece toda essa história, do cooperativismo, igual eu falei, tá no sangue, é de deixar o coração bem quentinho mesmo. Mas me conta, Rita, como tudo começou, no mercado aí, econômico? Você já sempre quis ser economista? Como foi isso? Olha, na verdade, eu estava fazendo jornalismo na PUC, comunicação. Que primeiro, antigamente, né, você entrava no curso de comunicação, depois você escolhia se você ia para o jornalismo. Eu estava no inicinho. E no curso de comunicação, você tinha, economia. Uhum. E eu comecei, era um semestre de economia, e eu apaixonei. Quando chegou no final do ano, eu fiz vestibular para economia na federal e fui para a federal fazer economia. E é engraçado, né, porque, aí foi aquela paixão por entender, porque quando você entende a história do pensamento econômico, a história, você entende a história do mundo. Porque as pessoas, elas querem melhorar a qualidade de vida. Então, como que o ser humano, ao longo do tempo, né, foi se agrupando, se organizando para melhorar a qualidade de vida. Por isso que o propósito da produção é melhor, o propósito de qualquer empresa Aham. deveria ser melhorar a qualidade de vida. E é por isso, de novo, que o cooperativismo, ele já nasce como um grupo de pessoas para produzir, né, porque quando você pega uma empresa normal, a pessoa: "Não, eu vou entrar nessa atividade". O cooperativismo não, são várias pessoas na mesma atividade que se unem e têm uma sinergia muito grande e entregam prosperidade É. para a comunidade e para as próprias pessoas. Então eu fui apaixonando com a economia, e aí na 1994 ou 98, eu fui dar uma entrevista na na Canal 23. Era um canal montado pelo Alberico Souza Cruz, que tinha saído foi em 98. Ele tinha saído da Rede Globo, com o Lauro Diniz, que é meu grande mentor, que também tinha sido diretor de jornalismo da Rede Globo Minas. E eu fui dar uma entrevista lá, falar sobre a crise da Ásia. Aí, conversando, na hora que eu terminei a entrevista, eles me esperaram na porta do estúdio e me convidaram para fazer um programa lá no Canal 23. E foi assim que eu entrei, né, para esse outro lado, né. Depois de lá eu fui para a Band, né, da Band para Itatiaia, e tá aí, tem mais de 20 anos que eu tô na mídia, aí eu entrei na mídia. É, acompanhando tudo que acontece no Brasil e no mundo, né. Tento. E É. aí a Fundação Dom Cabral, que eu Uhum. tenho muito orgulho, eu tenho quase mais de 30 anos, é praticamente 35 anos de Fundação Dom Cabral, na área de mercado de capitais. Aí eu fui evoluindo, né, Uhum. hoje eu também trabalho com cooperativismo na Fundação Dom Cabral, mas também com mercado de capitais, sistema financeiro, derivativos, porque eu fui criada, né, meu primeiro contato, meu primeiro emprego foi uma corretora de valores. Ah, Primeiro é? foi na bolsa, eu trabalhei na bolsa. Uhum. Da bolsa eu fui convidada para uma corretora.
e estou no mercado também desde então. Então eu tenho vários chapéus, né, faço um pouquinho de Que cada coisa legal. e as coisas se complementam e Uhum. gosto muito do que eu faço. Que bom. E como você vê o papel do empreendedor, né, pequeno, médio, enfim, empreendedor e o do agro também, né, o empreendedor do agro, não só o agronegócio em si, para o desenvolvimento do nosso país? Olha, inclusive na hora que a gente estava falando das cooperativas, até as cooperativas de crédito, né, muitas delas se originaram no agro, né, então a gente tem as cooperativas de produção, Uhum. então você tem as cooperativas do agro, cooperativa de leite, cooperativa de café, na hora eu não falei, falei só, né, citei, mas, Minas Gerais então, nós somos referência em cooperativismo e na qualidade das nossas cooperativas. E quando o assunto é agro, mais ainda, né, porque, o agronegócio hoje, ele está assim, se você pegar os últimos números, não saiu ainda, mas até 2022, se se você pegar o agro da porteira para dentro, da porteira para fora, aí eu estou Uhum. falando de agroindústria e agroserviço, o agro foi responsável por praticamente 30% do PIB. E com o espetáculo que foi o desempenho do agro em 2023, eu acredito que em 2023, o número não saiu, Uhum. isso vai chegar próximo de 33%, quase 35%. Então Nossa, é isso é uma relevância muito espetacular. grande, né. Se você olha pelo lado da contratação de mão de obra formal, um terço da mão de obra formal está empregada pelo agro. Então, eu não tenho dúvida, o agronegócio é é a base do Brasil e é ele que está transformando o Brasil. Então hoje, se eu tivesse que falar alguma coisa para um empreendedor, para alguém que vai prestar algum tipo de serviço, comércio, olhe o que que o agro está entregando na sua região. Crie algo que vá ajudar a melhorar a cadeia do agro aonde você está. Porque essa é a nossa Uhum. missão enquanto país, e é essa missão que vai nos transformar em uma das maiores economias do planeta em breve, entre as 5 maiores. Porque o Brasil hoje, ele é responsável por um terço da produção de alimentos do mundo. Então nós alimentamos o mundo, nós somos o segundo país que mais gera energia renovável, energia limpa, só perdemos da Noruega. Olha o tamanho da Nossa, Noruega, olha o é. tamanho do Brasil. E esse mimimi de falar do nosso agro, isso é inveja, porque nós somos eficientes, nós não aumentamos a área plantada na proporção que nós aumentamos a produtividade, quer dizer, a gente produz cada vez mais numa área, Com na mais mesma eficiência, área, com né. muito mais eficiência, Uhum. estamos cada vez mais orgânicos. E outra coisa, o etanol é nosso. Então é muito triste ver, né, até muitas vezes brasileiros, né, criticarem um agronegócio tão limpo, tão sustentável. É. E além disso, é o agro que está mudando a cara do Brasil, de uma forma social, porque ele está trazendo prosperidade, de uma forma até política, e isso vai culminar numa mudança da cultura. Então, quem está fomentando o empreendedorismo no Brasil é a atividade da cadeia do agronegócio, que tem crescido cada vez mais, e as pessoas no agro você trabalha, não tem jeito de você não trabalhar não, de É. manhã, de tarde, de noite, não tem sábado, não tem domingo. E as pessoas estão dando valor ao trabalho, estão vendo a dignidade do que é produzir e ter uma renda. Então, eu acho que isso é irreversível e todos nós brasileiros temos que nos orgulharmos e temos que fortalecer o agronegócio, que é referência global. Eu sinto que as pessoas têm muito preconceito com o agronegócio, falando que tudo está na mão de poucas pessoas. Ah, são poucas pessoas que administram o agronegócio, enfim, as terras estão na mão de poucas pessoas, a gente não tem divisão de renda, mas é justamente o contrário, né? Porque a maior parte da produtividade do agro está na mão de micro e pequenas, está na mão de produtividade Você rural, vê as produção familiares, cooperativas, você aliás. vê as cooperativas. O crescimento das É. cooperativas é exatamente o crescimento do pequeno, porque a cooperativa você não tem tamanho para ser um cooperado.
E é muito bonito, porque não importa o tamanho, o tanto de cotas que você tenha de participação, você tem um voto, assim como quem tem N cotas. Aham. Então, o crescimento do cooperativismo no agro, o fortalecimento das cooperativas de produção, mostra que a força do Brasil é o pequeno e o médio. Exato. Existe esse preconceito em relação à indústria. Uhum. Você pode conversar com o Flávio Roscoe, presidente da FIENG, ele vai te falar. Quem sustenta é o pequeno e o É. médio. Quem Então, emprega, quem gera isso é um renda, discurso né. para desmerecer o empreendedorismo, porque é aquele discurso assim, não, só e o brasileiro está gostando cada vez mais de ser dono do próprio negócio. Então, quando você é dono do próprio negócio, você pode ser um MEI, você é um Uhum. empreendedor e você pode ser um mega empresário, mas o que está mudando é essa cultura, é essa capacidade de você enxergar que se você trabalhar, você ganha. Se você trabalhar, você tem renda e você faz parte de uma cadeia produtiva. Então, e não você querer, vou contar um fato aqui que eu conto isso, mas assim, é um negócio de, eh, é uma tragédia. Isso foi lá, eu dava aula magna na PUC para a área de ciências atuariais, economia. Bom, aí enchia aquele auditório lá da PUC Minas aqui, e aí eu perguntava, isso estava 2014, 2000 e Dilma, 2014, que a Dilma entrou em 2011, mas seria em 2014 que estava aquela febre, todo mundo queria ser funcionário público, fazer Aham. concurso público. Lançando também um monte de concurso Exa público, né, um monte de Aí edital aberto, que é eu confusão. chegava para dar aula para quem estava fazendo administração, contábeis, economia, ciências atuariais e perguntava: "Gente, quem aqui vai fazer", porque eu ia para falar do mercado de capitais. Aham. Mercado de capitais é o mercado das empresas, É. né. Falei: "Gente, quem aqui vai fazer concurso?". 70% dos meninos levantava a mão. Falei: "Agora você senta. Quem não levantou a mão, por favor, fique de pé". Aí eu falo: "Agora vocês batam palma para esses pobres coitados que vão ter que trabalhar para pagar imposto para sustentar vocês". É. Então esse modelo não fecha, a equação não fecha. E esse é o problema do Brasil que começou a ser mudado. Uhum. As pessoas começaram a entender que produzir, porque a riqueza, gente, está na produção. É. Se o país não produz, nós não temos PIB. Não existe PIB. Se todo mundo fosse, né, quiser ser funcionário público, quem é que vai pagar a folha de pagamento se o Estado, a prefeitura, o Estado e a União vivem da arrecadação dos impostos que são gerados na produção? Então, Não tem não jeito. fecha, a É. conta não fecha. Eu conversei com o Afonso Rocha, diretor superintendente do Sebrae, no final do ano passado. Ao Afonso. E ele falou assim que é impressionante, principalmente após pós-pandemia, né, a migração que está tendo para o empreendedorismo, né, as pessoas, os jovens na ponta, 18, 19, 20 anos, eles não pensam na possibilidade de trabalhar de carteira assinada. Eles querem ser donos do próprio negócio, eles querem ser donos do próprio negócio e donos do próprio tempo, né, de fazer as coisas na sua hora, no seu momento, enfim. É uma mudança que as empresas também precisam se adequar, né, Rita? Porque É, em pouco tempo a gente já tem muita dificuldade de mão de obra. Em pouco tempo a gente vai estar com essa dificuldade ainda mais crescente, né? um dos maiores problemas do Brasil hoje é falta de mão de obra, por Uhum. 2 motivos. Um pela qualificação e o segundo pela falta total, qualquer que seja a necessidade. Esse é o mais sério, porque, eh, existe quando você cria, um assistencialismo além da conta, ou um assistencialismo sem uma porta de saída, quer dizer, você começa a distribuir programas sociais sem que haja uma contrapartida de estudo, etc e Uhum. tal, você incentiva a permanência das pessoas nesse tipo de programa. Então você cria, bolsa para isso, bolsa para aquilo. Aí você fica ali, aí você não quer trabalhar, você não quer que sua carteira seja assinada para você não perder o benefício do governo. E está havendo uma aglomeração muito grande dessa mão de obra não qualificada nos grandes centros. Uhum. Nós nunca tivemos um aumento tão grande de criminalidade. É, Então, assim, as pessoas vêm para os grandes centros, não trabalham, vivem ali enquanto dá o dinheiro da bolsa
e depois cometem pequenos assaltos. Isso Uhum. vai ser uma crescente, se não houver uma política pública voltada para a formalização da mão de obra e do trabalho. Então é um negócio muito sério, mas muito sério mesmo. Eu vi numa reportagem, e vi um comentário seu também falando que, a quantidade de bolsistas, em muitos lugares, ela está muito maior do que o número de pessoas de CLT, No né. norte e nordeste, com exceção de Roraima, o Rio Grande do Norte é praticamente uma exceção também. Agora você Uhum. pensa bem, o Nordeste é muito rico. Você pega É. Sergipe, Sergipe tem potássio, Sergipe tem petróleo, você pega a Amazônia, você pega o Pará, mineração. Então, quer dizer, nesses estados é maior o número de pessoas que vivem, de Bolsa Família do que do trabalho, né, do trabalho formal. No Maranhão, você tem 2 pessoas recebendo bolsa para cada uma que trabalha. Nossa. E quem trabalha está carregando a turma tudo nas E costas, aí você né. pega o Sul, o Sudeste, Uhum. né, e o Centro-Oeste, e essa equação não fecha. É, Então vai chegar num dia que ninguém vai dar conta de pagar a a conta. conta. Então a gente tem que criar essas oportunidades e essa vontade de empreender no Norte e no Nordeste. E por que não? É. Se você tem tanta coisa ali, gente, tem tanta coisa. Agora, coincidentemente, você tem, e é é uma cultura, Uhum. o voto de cabresto, o coronelismo, ele é característica dessa região. É. E assim, a gente tem aí uma região que pode ser muito bem explorada, mas que traz pra gente que é uma região muito pobre, né, porque tudo que se fala na mídia é que a região é muito pobre, não tem emprego, não É uma tem isso, pobreza não te estrutural que é. ninguém quer resolver. É. Porque é mais fácil manter todo mundo ali debaixo na dependência. Poxa, todo mundo está dependente, todo mundo vai votar naquele que a gente quer que volte, que vote, né, que Exatamente. continue dando E aí aquilo você que não tem a eles mudança querem. do modelo político capaz de favorecer o empreendedorismo, que é o liberalismo, É. é o liberalismo econômico, que é um modelo mais voltado para o mercado Uhum. e um Estado pequeno, enxuto, dando condições que as pessoas produzam. E esse Estado, ele tem que dar o quê? Bens e serviços coletivos. A gente não precisaria de cota de nada Hum. se o Brasil tivesse investido desde a década de 70 em educação de qualidade, porque o passaporte da cidadania, o passaporte do acesso, o passaporte da diversidade é a educação. É. E aí você tem livre-arbítrio. Então, se você tem uma educação de qualidade, eu só estudei em escola pública. Então, por que que o Brasil teve esse retrocesso? Isso é um retrocesso. Então, se você dá educação, saúde, a dengue é a cara do Brasil. Então, nós estamos tendo uma epidemia pela falta de política pública em questão de planejamento e manutenção das cidades. Aham. As cidades são um lixo. E cultura E também, né? cultura também, Cultura da falta de população. É, educação. exato. Então, tudo isso, a gente vê como que houve essa falta de investimento naquilo que é mais sagrado para a pessoa. E, enquanto isso, nós assistimos durante os últimos anos, principalmente depois da redemocratização, os maiores escândalos de corrupção da história. Então, era mensalão, petrolão, cadaão que Nossa Senhora. É. Então, o crescimento do Brasil com qualidade foi colocado no bolso dos partidos e dos políticos, desde a redemocratização, que eles deveriam ter vergonha do que eles entregaram para a minha geração e para a sua, e as próximas gerações ainda estarão pagando pelo descaso político do uso do dinheiro público. Então, o Brasil tem solução, a gente as nossas gerações, a geração que está construindo, que eu falo que tem uma geração que veio para construir, tem uma geração que veio para usufruir, e tem uma geração que a gente ainda não descobriu para que veio, assim, ainda está meio no caminho, ainda está no meio do caminho ali. Nós veremos, assim, nós temos a esperança de ver um Brasil melhor, de ver mais prosperidade, porque tudo que eu escuto a minha vida inteira é que aqui é muito difícil, aqui não ganha dinheiro, aqui é isso, aqui é aquilo. Eu acho que já parte também dessa cultura do brasileiro de achar que aqui tudo é muito ruim, Mas por né. quê? Por causa da gestão do Estado. Então, quando você tem um Estado que gasta o dinheiro do contribuinte, sem que o contribuinte usufrua, desse dinheiro, Uhum. então, quer dizer, ele gasta mal, ele rouba, né, o Estado é corrupto,
ele é pesado, ele é corrupto, então o dinheiro não chega na ponta. Então eu acredito que a nossa jovem democracia e viva democracia, então nós estamos passando pelo purgatório, nós pecamos demais, então estamos rezando lá as Ave-Marias e os Pai Nossos. E acho, repito, que o agronegócio está promovendo essa mudança, Uhum. porque o agro trouxe prosperidade. A produção de grãos no Brasil dobrou em 14 anos. Então, isso é um avanço muito grande de tecnologia, e essa tecnologia trouxe eficiência, a eficiência trouxe dinheiro, trouxe riqueza como consequência. Então, essas regiões, esses bolsões de prosperidade, eles são uma realidade no Brasil e estão se espalhando. Porque essa é a nossa missão, Uhum. sermos produtores de alimento com tecnologia e com eficiência. Então, por isso, o Brasil está polarizado, sim, polarizado entre um modelo liberal e um modelo assistencialista. Então, um modelo assistencialista populista e um modelo liberal. O país está dividido. É. Só que esse modelo liberal, ele estava adormecido. A partir da entrada do Temer e do governo Bolsonaro, houve um respiro de liberalismo. Nós, mineiros, temos o privilégio de termos um governador como Zema. Uhum. Minas Gerais está um ponto fora da curva na indústria, na atração de investimentos. Então, é isso. A tecnologia, ela gera essa prosperidade, ela muda a sociedade para melhor. Essa sociedade começa a gostar desse modelo. Aí você tem uma mudança política, e essa mudança política numa América Latina, o Brasil estava virando um ponto fora da curva da América Latina. Hoje a gente já tem no Uruguai, no Paraguai, no Equador e agora na Argentina. Então está havendo, o pessoal está acordando para esses governos populistas em que o Estado cresce demais. Para o Estado crescer, ele tem que cobrar imposto. É. Na hora que ele cobra imposto, ele deixa as famílias e as empresas sem dinheiro É. para investir. Então, isso está acontecendo, é irreversível, e eu gostaria de estar nascendo hoje. Mas a gente tem que continuar trabalhando, né, e fazendo aquilo que a gente acredita. E eu acho que o brasileiro, ele é empreendedor. Então ele tem esse sangue empreendedor. O que a gente, assiste hoje é uma necessidade de que essa veia do empreendedorismo atinja o norte e o nordeste do país, e já está atingindo. O agro está avançando no Maranhão, na Bahia, no Piauí, então as coisas estão acontecendo. Ô, glória! Então podemos ter esperança, basta que Muita! mude cada um de nós, E né. vamos trabalhar e Isso mesmo. conversar sobre Uhum. isso, porque as pessoas têm que serem formadoras de opinião, Isso. né. Então a gente tem que conscientizar todo mundo de que se você não trabalha, você não produz, se você não produz, o país não cresce. É. Então se você trabalha para pagar imposto e só para pagar imposto, o país também não cresce. E nem Cresce uma você. cresce uma classe política Uhum. que tem interesse em um projeto de poder para tornar essa classe cada vez maior e o país cada vez mais pobre. Então são modelos. O voto está aí e vivemos uma democracia. Então vão ter eleições agora, vamos fazer um bom uso do voto. É isso mesmo. Quando eu comecei a empreender foi em 2009, eu tinha 21 anos. Só eu empreendia da minha turma, da minha geração. Todo mundo estava estudando, na verdade, né? Eu já tinha formado na faculdade, mas a minha turma toda estava estudando para ser funcionário de alguma coisa. É isso aí. Hoje, porque todo mundo acreditava que empreendedor não ganha dinheiro. Ai, Lívia, você vai empreender, é só dor de cabeça, é só amolação, isso não dá dinheiro, enfim. Eu, particularmente, sempre acreditei muito no empreendedorismo, né? Eu sempre vi no empreendedorismo uma mudança de vida, mudança de sociedade, uma mudança de cultura também, né? E hoje eu vejo como desses anos, quase 20 anos para cá, como isso tem mudado, Mas né? você com 9 anos, Eu já você estava no estava comércio. empreendendo, você estava no comércio, É, você estava tendo uma relação com o mercado. é. Então é isso, tudo é mercado. Ou a gente vive uma economia de mercado, o liberalismo, a liberdade econômica, onde você produz e vende, etc e tal, ou a gente vai para um modelo onde o Estado é dono da sua alma. Então o Estado Ai, é dono de Senhor. tudo.
Ainda bem que a gente está numa evolução que isso a gente espera que isso não aconteça, né, É, Rita? mas já está acontecendo, porque quanto maior o estado, maior é a carga de tributo que você tem que pagar para manter esse estado. E quanto mais imposto você paga como pessoa ou como empresa, menor é a sua capacidade de investir, de É. consumir, e as pessoas não têm essa noção. E quando a gente paga essa taxa, essa carga absurda de imposto, nós estamos entregando para um Estado que é corrupto, que é ineficiente, o nosso dinheiro. Eu sei fazer uma gestão muito melhor do meu dinheiro do Do que que o é Estado. lógico. Então, quando o Estado me provar que ele está entregando educação, saúde, segurança, como na Suécia, como na Noruega, aí eu não tenho problema nenhum em Uhum. pagar imposto. Até porque hoje a gente paga 2 vezes, né. É, A porque gente paga o imposto, depois ainda tem que pagar um plano de E saúde, tem que a pagar as segurança escolas, a privada, exato. a Seguro disso, escola, seguro daquilo. tudo, tudo. Então, quer dizer, esse é o grande problema. O A brasileiro é muito rico mesmo. é. O que que o empreendedor pode esperar para 2024 agora, né, esse ano, e o próximo ano em relação à economia? Olha, 2024, a gente já está vivenciando isso. No final de 2023, não fui eu que falei, foi o próprio FMI, na última reunião do FMI, eles disseram o seguinte, que 2024 seria o ano do calote. E a gente já está vendo um calote generalizado. A China está passando por problemas no mercado imobiliário. Nos Estados Unidos, o mercado imobiliário corporativo foi todo mundo trabalhar de home office e o mercado imobiliário americano está com problemas. Não estão conseguindo vender, não vende prédio, Uhum. não vende sala, não vende nada. Isso está causando um problema financeiro, porque os fundos, os bancos que financiaram o setor imobiliário chinês, o setor imobiliário americano, estão com problema. Em em contrapartida, nós temos a explosão da inteligência artificial, que é o Uhum. grande essa explosão da inteligência artificial está, impedindo que a gente enxergue essa crise provocada pela alta dos juros em função da inflação que começou na pandemia e que ficou aguda com a guerra da Rússia e Ucrânia, uma inflação de alimentos, uma inflação de energia e que está sendo debelada. Então é uma coisa assim, é um paradoxo, né, porque a gente está vendo hoje, nós temos os juros mais altos do século, e as bolsas todas batendo recorde de alta. Recorde de alta nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, o que não deveria estar acontecendo, porque se o juro está alto, a atividade produtiva está comprometida. Aham. E o que está fazendo isso é exatamente essa explosão em cima das empresas ligadas à inteligência Ela está artificial. segurando ali o Mas a gente tem que ver que as empresas, em geral, estão sofrendo, uhum. porque o custo de financiamento está lá em cima. E várias empresas, por isso que é o ano do calote. No Brasil, já está, isso é um dado, nós temos o maior número de pedidos de recuperação judicial da história. Mesmo? Sim. Então, o próprio agro está sofrendo com o número de pedidos de recuperação Pois é. judicial. Então, isso é generalizado, porque o juro está alto. O agro já tinha sido a gente já tinha sido informado que esse ano pode ficar esperto, porque o pessoal veio dando conta, veio pagando, veio dando conta, veio refazendo o custeio, É. né, renovando os custeios, enfim, mas chega no momento que não dá mais, E né. outra coisa, parece que nós tivemos problema climático, Uhum. juro alto, clima e a questão do plano safra, que o volume de recursos não Foi foi menor. suficiente para todo mundo, É. né. Então a gente está vivendo essa não parece, mas é a realidade, mas não está a gente não está tendo essa sensação, Uhum. porque os mercados estão, as bolsas onde as empresas são negociadas estão em recordes históricos. E aqui no Brasil, o índice Bovespa chegou a bater o recorde dele histórico, mas foi puxado por quem? Petrobras, banco e Vale. Porque se você olhar a Light Recuperação Judicial, a Gol Recuperação Judicial, a Oi Recuperação Judicial, as lojas americanas, então se você olha o conjunto, é um ano muito delicado, Uhum. aonde, infelizmente, nós estamos colhendo a realidade dos juros altos por muito tempo, não só no Brasil como no mundo inteiro. Isso reflete no consumidor, porque começa a perder emprego, né, vem toda uma cadeia, né. Mas o Brasil, por causa do agro, por causa da reforma trabalhista que, graças a Deus, o Lula não conseguiu retroagir e Uhum. voltar ao que era antes,
nós estamos com uma taxa de desemprego a menor desde 2015. Então, houve um aumento do emprego, consequentemente, houve um aumento da renda, né? Da renda agregada. Aham. E isso hoje saiu o dado, inclusive, do setor de varejo. Houve um crescimento muito grande do setor de varejo. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é exatamente do perigo, porque os números, às vezes, eles nos confundem. Fala, Uhum. não, Dá uma maquiada no problema, dá né? uma maquiada em um problema estrutural, Uhum. que é um problema de um dinheiro caro por muito tempo. Então, vamos ficar atentos, né? Quem mexe aí com crédito, ser seletivo, né? E quem tem dinheiro ou não tem, não tomar crédito, porque os juros continuam muito abusivos, muito, muito altos, Agora né? é um momento de cautela, né, Rita? E em relação ao que a gente pode esperar, tudo vai depender de duas coisas: de quando os Estados Unidos vão começar a baixar os juros, que deve ser junho. Então a Selic deve, aí o dinheiro vai ficando mais Uhum. barato e a vida das empresas e das pessoas vai melhorando, né. E o problema aqui, que é o maior problema, esse é o grande problema, é quanto que o governo vai gastar, porque o governo, através do arcabouço fiscal, assumiu uma meta de zerar o déficit esse ano. Uhum. O Lula já falou que não está preocupado com isso, que ele vai investir. Dependendo do tamanho do rombo, tem gente projetando 0,8 do PIB, 1% do PIB, e o combinado é zero. Então, é déficit zero. O que eu arrecadei, eu gastei E e pronto, ponto. né? E é permitido até 0,25. Ok. Agora, se o governo, agora em março, ele pode mudar a meta. Uhum. Se ele mudar a meta para meio e ele não cumprir a meta, nós vamos perder credibilidade. E quando você perde credibilidade, o custo dessa credibilidade é a taxa de juros, que é o risco país. Aí a Selic, que a gente está projetando uma Selic de 9%, Uhum. eu acho Até o final desse ano. até o final do ano. Eu acho que a Selic, em junho, ela chega a 10,25, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu não vejo uma Selic abaixo de 10 para esse ano não, apesar da média do mercado ser uma Selic de 9. Aham. Por quê? Porque se o governo gastar mais do que deve, aí a gente vai ter uma pressão, de novo, uma pressão inflacionária, porque sobe o juro, né? Se subir o juro, você sobe o custo do dinheiro, Uhum. e aí você tem uma falta de credibilidade, o dólar para de entrar, tem gente que tira daqui, o dólar pode subir, aí vem inflação de commodity, e é isso. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar Uhum. atentos. Então, é um ano delicado, porque é um ano de eleições e é um ano em que vai ser um divisor de águas para a continuidade da queda dos juros ou não. 2025 imprevisível, então. Acho. Vamos Uhum. vamos ver o que que as eleições nos reservam. Ótimo. Hoje a gente como a gente está passando por um momento muito de risco, né, risco de mercado, risco do crédito, enfim, quem tem dinheiro para investir, onde você está indicando, né, principalmente para empreendedor, a gente tem que falar aqui para empreendedor que grande maioria é perfil conservador, Uhum. muitas dessas pessoas precisam do seu dinheiro, daquele dinheiro para o seu negócio, então onde que você orienta hoje Olha, esses a renda empreendedores? fixa do Brasil é maravilha, né. A gente está aí com a inflação, saiu o dado da inflação terça-feira, né, anteontem. Opa, o que é dito aqui, porque eu não sei como é que é o dia. Pode continuar, depois a gente corta. Saiu o dado da inflação de Uhum. fevereiro, ela veio acima da expectativa, 0,83, mas a inflação anualizada está em 4,5. Então está todo mundo ainda projetando uma inflação em torno de 4% para esse ano. Se você tem uma Selic de 11,25, que vai chegar a 10,25, você faz uma conta de padeiro, você tem uma taxa real de juros de 6%. Aham. Isso é fantástico. Isso É se pagar 100%, né? Oi? Isso se Mas pagar você ué, mas você 100%, pega uma LCI, você pega uma que as que LCA, você consegue né, mais, né? o que eu estou pedindo para as pessoas ficarem atentas é não entrar no pré-fixado, Aham. porque você do jeito que está, você não sabe o que que vai acontecer com o fiscal. Uhum. Então, se houver, uma piora do fiscal,
o juro pode parar de cair e voltar a subir. Então, se você compra um título pré-fixado, você passa a perder na taxa, porque ela está pré-fixada Aham. hoje. Então, eu acho que a renda fixa, LCI, LCA, um RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, então são ótimas opções, né? E na LCI, na LCA, você não tem imposto. Crédito corporativo, acho complicado, por causa desse problema de recuperação Uhum. judicial, você não sabe quem está bem e quem está mal. Se você pega um banco igual o Bradesco, ele soltou o resultado dele, e o resultado, assim, todo mundo assustou com a queda do lucro, e a queda do lucro foi provisão de prejuízo de uma grande empresa, que ele não falou qual é. É. Então, assim, o crédito, o risco corporativo, ainda está meio assim, né, mas é renda fixa, né, e até a poeira baixar. Então, investimento em renda fixa. Quem quer pegar dinheiro do mercado, quem quer fazer um empréstimo, nesse momento você orienta a fazer taxa fixa ou você orienta a fazer taxa variável? Não, aí que se você for pegar o empréstimo é É o pré-fixa, contrário. é É. o contrário, porque a projeção de queda da Selic está muito pequena, Uhum. né, e ela pode voltar a subir. Então, se você pega um dinheiro pré-fixado, que caiba, né, você fez a conta ali, o juro está mais ou menos, né, no mercado, então o ideal é você pegar o dinheiro pré-fixado. O que o empreendedor precisa entender é que empreender é lidar com risco. Quando você empreende, você lida o tempo inteiro com o risco. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Então, quando você vai pegar uma operação de crédito, você tem os riscos de mercado, né? Eu acho que cada um tem que entender o tamanho do risco que quer suportar aí para poder fazer seus negócios, É, né? Porque, infelizmente, uma pessoa vai pegar um crédito de 5 anos. Qual a previsibilidade que a gente vai pois é, ter? se você conseguir pegar pré-fixado, ok, Hoje, mas se for pós, você não sabe o não que que vai ser. sabe. É. Então, gente, eu aconselho toda semana a leitura do relatório de mercado Boletim Focus do Banco Uhum. Central. Nós vamos ter agora o Banco Central, ele conversa de 3 formas com a sociedade, toda segunda-feira, mas agora eles estão em greve lá, está saindo terça-feira. Você tem o relatório de mercado Boletim Focus. Entrem no site do Banco Central, cadastrem o seu e-mail que eles mandam para você. Depois você tem a cada 45 dias a decisão de política monetária, Uhum. porque o Que é a reunião do preço Copom. a decisão do Copom. Uhum. O que impacta a sua vida? É o preço do dinheiro no Brasil. Se você for importador ou exportador, a cotação do Do dólar. câmbio, né. Aham. Então são as 2 variáveis que mexem com a vida de todo mundo. É a taxa de juros, que é o que você vive no seu país, e a capacidade da sua moeda em relação à moeda do comércio internacional. Aí você tem a ata do Copom, né, a cada 45 dias tem a reunião, e a ata é bem mais completa do que o relatório de mercado. Agora a peça mais parruda está saindo agora, é o RTI. Então a cada 3 meses, o Banco Central ele fala se ele está cumprindo a meta, se ele não está cumprindo a meta, por quê, como é que está a conjuntura aqui, lá fora. Então, todo mundo deveria ler o sumário, porque ele é um calhamaço, mas eles fazem um sumário do relatório trimestral de inflação, porque a missão do Banco Central é entregar o poder de compra todo mês para o brasileiro. Então, o relatório trimestral de inflação ele está falando se ele está cumprindo a missão dele, que é proteger a nossa moeda da inflação e, consequentemente, proteger o nosso poder de compra, e se está, se não está e por quê. Aí tem que ler, tem que ler. Se você não quer ler, não tem tempo para ler, a gente dá mais uma opção, que Hã. são suas lives na Obrigada. sexta-feira. Toda sexta-feira Tem o tem o sextou. sextou, né, a Rita sempre indica ótimos rótulos de vinho, Aí tem né, isso Rita? também. Tem que E ter um bebo, né, vinhozinho. e bebo, porque É sexta-feira, lógico, pô, é dia, 18h30, né, eu já falei: tá "Não, tem na que hora, beber". né. Então é uma live super descontraída que faz um resumo do que aconteceu na semana. Ela faz vários comentários, né, sobre o mercado econômico, sobre a movimentação do governo, enfim, que impactam diretamente a nossa vida, né, os nossos negócios principalmente. Principalmente não, a nossa vida é o principal, mas também os nossos negócios. E eu queria deixar, assim, a gente está caminhando para a última partezinha já do podcast, mas eu quero pedir às pessoas para que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se.
E a Rita está com uma campanha, né, Rita? Eu Porque tô. aconteceu o Hackearam imprevisto, hackearam o meu YouTube. É. Então meu canal, perdi meus 546 vídeos e meus 6.000 inscritos, que nó a maior riqueza do É, século XXI é uma pessoa. é. Então, por favor, eu criei um outro canal que é no YouTube, Rita Mundim Economista, tudo junto. E no Instagram, @Rita Mundim. Vamos fazer aí um mutirão para todo mundo Gente. se inscrever no canal da Rita, se inscrever aqui no Podchefs, para que ela possa voltar a fazer as lives ao vivo também no YouTube, né? São Porque necessários, atualmente você precisa de é, 1.000 inscritos, eu estou com uns 300, é, então, por favor, gente, me ajude que eu perdi os meus 6.000. isso mesmo. Vamos ajudar, gente, porque assim, a Rita também é empreendedora, né, Rita? Agora, para a gente encerrar todo o finalzinho do episódio, eu gosto de trazer uma parte um pouquinho mais descontraída. E no seu caso, eu trouxe um verdadeiro e falso da economia brasileira. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Primeira pergunta. Este ano é melhor investir em títulos atrelados ao CDI? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A previsão para 2025 é de uma alta taxa de juros? Possível de prever. Então é falsa, É falsa. porque a gente ainda não É. sabe. No Brasil, os investimentos não têm risco? Falso. CDB é melhor do que RDC? Falso. Quer justificar? Claro, Tá. porque o RDC é um produto financeiro de uma cooperativa. Na cooperativa você é cooperado, você é associado. Então, na verdade, agora é a época das assembleias, né? É. Então, quando tem assembleia, o cooperado, como ele é dono da cooperativa, ele participa do lucro oferido pela cooperativa durante o ciclo, né? Então, você tem a taxa de mercado ou até mais do que a taxa média de mercado quando você aplica num RDC de uma cooperativa, mas quando chega na assembleia, você pega a sua parte, né, do lucro. Então, na verdade, quando você incorpora essa distribuição de lucros que é feita na cooperativa, a sua taxa é muito maior do que a taxa de mercado. Isso mesmo. É melhor ser funcionário público do que empreendedor? Falso. Também acho. Uai, com todo respeito, Quem vai tocar com todo o barco respeito, aqui, exatamente. Quem vai pagar o funcionário público se não tiver um gente? empreendedor? E a Exato. gente precisa muito do funcionário público de qualidade, principalmente na área de educação, saúde e segurança, que eu respeito muito, mas respeito muito mesmo. Sou filha de funcionários públicos e funcionários públicos que deram a alma e trabalharam muito bem para o bem do Brasil. Sou filha de uma professora e de um engenheiro agrônomo que trabalhou com Alisson Que Paulinelli no legal. Polo Centro. No Brasil, não precisamos ter esperança de mudança. Falso. Muito falso. Muito falso. Quanto maior o Estado, melhor a condição de vida da população. Muito falso. Esse eu acho que, não sei, tá tudo aqui meio cabeludo, mas esse é muito falso, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. Não, e outra coisa, Vamos abrir a cabeça e colocar na cabeça que o Estado é Nosso, e não o contrário. O Estado não é pai, o Estado não é mãe. O Estado tem que servir a sociedade e não servir-se da sociedade. Nós servimos a um Estado corrupto e gigante e temos que lutar pelo liberalismo econômico, um Estado enxuto que nos entregue aquilo que a gente entregue para ele, é saúde, segurança, educação de qualidade. E para finalizar, o Brasil é um país de ladrão? Não, é falso, mas a política brasileira tem muitos ladrões. Ah, Rita, muito obrigada. Bater palma Né? também. Muito obrigada pela entrega, muito obrigada pela troca. Se você daí de casa ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Quero agradecer você pela audiência, quero agradecer você por estar aqui conosco. Lembrá-los que estamos no Spotify, no YouTube e deixar aqui aberto para a Rita, se quiser dar alguma palavra, enfim, deixar aqui alguma mensagem para os nossos empreendedores, para os nossos chefes. Olha, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade, é sempre assim, eu fico até emocionada, porque é muita responsabilidade. Então, eu gostaria de parabenizá-la, né, pelo trabalho que você está fazendo, para que a gente tenha essa transformação no Brasil. E essa última frase, ela é muito forte, né, porque isso dói muito, porque nós brasileiros somos muito honestos, somos trabalhadores, mas infelizmente existe uma cultura que quando você chega na classe política, você tem que roubar.
você tem que usar do seu cargo para benefício próprio ou do seu partido. Então, o Brasil é um país de gente muito honesta e trabalhadora, mas infelizmente a nossa classe política, não vou generalizar, mas a grande maioria dos nossos políticos não nos merecem. Isso mesmo. E eu quero, para finalizar, deixar uma frase aqui de Benjamin Franklin. O comércio traz prosperidade quando ele é livre e justo. Pessoal, um beijo, até o próximo episódio. E lembre-se, todas as quartas-feiras aqui no YouTube e todas as terças-feiras na TVI você vai assistir os nossos episódios. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.